Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Jair, Felizete, Luzia, boa noite a todos vocês que já chegaram aqui. Obrigada. Obrigada. É uma alegria receber vocês aqui. Vamos dar só mais uns 2 minutinhos, na verdade, 1 minutinho, que ainda são 17h59, aguardar a Ave Maria e o resto do pessoal chegar. Vocês ouvem bem? Vocês nos ouvem bem? Por favor, deem um feedback aqui para a gente no chat, se vocês escutam bem, nos veem bem, para a gente poder acompanhar. Opa. Olá, Aline, boa noite. Posso aguardar mais um minutinho para a gente ver o feedback aqui do pessoal, se vocês nos escutam bem. Ai, a Áurea disse que sim. Lu Farias também disse que nos ouvem bem. Então, vamos lá, 18 horas. Pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem, dentro do possível, cuidando de si, dos próximos e do que a gente consegue ir se cuidando, né? Hoje a gente... Sou Luciana, para quem ainda não me viu, não acompanhou os outros webinars, sou Luciana Marques, e hoje vai caber a minha organização dos trabalhos, no nosso segundo webinar, que é uma série de palestras online promovida pela Gomes Martins, junto com a GPS Empresarial, em parceria também com a psicóloga Melissa Coutinho. Essa série nós chamamos de Assimilando o Impacto da Crise, possíveis ajustes no ambiente empresarial. Na verdade, já estamos há 5 meses vivendo essa situação, mas ainda é preciso falar sobre isso. E passados esses 5 meses, o que temos tentado é assimilar os impactos que essa crise do Covid nos trouxe. Bem, o painel de hoje, como a gente anunciou, está intitulado Planejamento Fake. Por que não realizamos nossos sonhos de fato? E eu estou muito feliz de contar hoje, na condução desse painel, com um tema tão sensível, especialmente nesses dias, com Fátima Cunha. Ela é nossa parceira, ela é sócia fundadora da GPS Empresarial, e essa parceria tem uns 10 anos, né? Fátima Cunha é administradora de empresas, formada pela Unifax, especializada em qualidade e gestão hospitalar pela UFBA. Além disso, ela tem MBA em gestão de saúde pela FGV e é também mentora e coach profissional e facilitadora em constelações organizacionais. Ainda para complementar e deixar essa mesa mais rica, temos as sócias Marta Gomes e Irena Martins, sócias e advogadas do Gomes Martins Advocacia Empresarial. Irena foi nossa primeira painelista. Não, primeira não, eu fui a primeira. Irena foi a nossa painelista na terça passada. E Marta vai ser painelista no dia 18/8, que vai encerrar o nosso ciclo. Eu vou repetir a fala de Irena nos outros webinars. Eu vou ter aqui, além disso, de ter a tarefa feliz de fazer essa apresentação, tenho também uma tarefa chata, que é administrar o tempo. Então, pode ser que, eventualmente, eu precise interromper a palestrante ou uma das painelistas. Quem tiver perguntas ao longo desse período, pode mandar aqui pelo nosso chat, que a gente vai ter, assim, a felicidade em poder responder ao longo do painel. E se você, porventura, lembrar de alguma coisa depois, pode mandar no e-mail gomesmartins@gomesmartins.adv.br, que aí a gente manda a resposta para quem já estiver inscrito, tá bem? Então, boa noite, ótimo painel. Fátima, está com você. Ok, boa noite, pessoal. Que bom ver algumas pessoas conhecidas, outras que eu vou ter a oportunidade de conhecer agora. Que bom ver, Marcela Assis, que você está aí, uma saudade, um prazer enorme estar com você aqui e com os outros também. Hoje nós vamos falar realmente de um tema do qual eu gosto muito, e falar dele é um prazer. Espero poder contribuir com a reflexão e com a tomada de decisão de vocês neste momento tão difícil que a gente está passando. Pode passar, Henrique, por favor. Então, a pergunta que vem é por que não realizamos nossos planos? E a gente começa se perguntando, na verdade, será que nós os temos? Só um minutinho que ele está projetando.
Está aparecendo aí para vocês na tela? Ainda não, mas vai chegando. Então, vamos caminhando aqui com essa reflexão. Se eu fizer essa pergunta para vocês, será que vocês têm clareza sobre a resposta? Quantos de vocês hoje têm os planos de vocês realmente claros, definidos? Esse é um dos pontos que a gente deve estar se perguntando. O segundo ponto, pode passar, por favor, é quando a gente vai trazer aqui para essa reflexão dois conceitos que são muito importantes. O primeiro conceito, ele está vinculado ao que é sonho. Me permitam trazer esses novos conceitos vinculados a esse tema. O sonho é a projeção da realização de algo que nós desejamos muito, de uma forma extremamente profunda. Isso até vem no nosso inconsciente. Antes de chegar no nosso consciente, essa projeção vem no nosso inconsciente. Nesse contexto, eu queria que a gente pudesse trabalhar o conceito de sonho como algo que é referente ao nosso plano do ser. É algo que justifica a nossa existência. Muito bem. Se eu tenho clareza que o sonho é vinculado ao ser, pode projetar, por favor? A gente precisa ter clareza que plano e projeto é algo que a gente vincula ao ter. É algo que vai compor efetivamente o nosso sonho. Nesse sentido, podemos fazer a primeira concepção de conceito. Para que eu tenha planos, tenha projetos, eu inevitavelmente preciso ter sonhos. Então, a pergunta que antecede ao ter planos e projetos é: vocês têm sonhos? Quais são os sonhos de vocês? E aí, pode clicar, por favor, a gente percebe que eu só vou ter plano, projetos com possibilidade de trazer resultado se eles estão vinculados aos meus sonhos. Esse é um ponto muito importante, porque a gente precisa entender o significado, entender a essência e o conceito de cada coisa que a gente fala, de que a gente deve, obviamente, praticar. Pode ir para o próximo, por favor. Quero ressaltar que a nossa cultura, principalmente a cultura latina, é uma cultura que está muito voltada para o ter. A gente eminentemente é estimulado ao consumo, ao consumismo. Quantos de nós, se a gente tivesse aqui uma balança, trabalha a nossa perspectiva de consumo para o ser na proporção do ter? Essa balança ela fica desequilibrada. A gente adora se dedicar ao ter e pouco ainda se dedica ao ser. Por isso, eu quero trazer aqui pontos que fiquem muito claros para quem está me escutando. Sonho exige autoconhecimento. Você está falando de você, dos seus reais desejos, conscientes e inconscientes. Exige perseverança. A gente acha que as coisas são fáceis, vai sair tudo da forma que a gente desejou e, às vezes, a gente encontra obstáculos. Exige constância, exige ritmo, exige empenho e exige, acima de tudo, profundidade. Logo, me atrevo a dizer que sonhar, meus amigos, dá trabalho. Esse é um ponto muito importante. Sonhar dá trabalho. Sonhar tira a gente da zona de conforto. E isso nem todos nós, querendo ou não, estamos preparados para lidar com isso. Consequentemente, eu trago, pode passar, por favor, um ponto muito relevante. Se eu sou uma pessoa que entendo que sonhar é algo essencial na nossa vida, ou seja, é algo indispensável ao meu viver, eu vou trazer aqui essa pergunta. Me diga agora, qual é a sua missão? Pode clicar? A missão nos remete a ter clareza sobre a nossa razão de existir. Eu estou vivendo para quê mesmo?
O que eu quero nessa vida? Independente ou sem fazer qualquer alusão a crenças, a religiões ou qualquer coisa nesse sentido. Mas estamos falando de você. Você sabe qual é a sua razão de existir aqui, nesta vida? E aí, olha o que vem em seguida. Qual é o seu propósito nessa vida? Pode clicar? O propósito, ele faz parte da nossa missão. Porque ele tem que expressar o porquê que eu quero fazer algo nessa vida, espelhar a minha vontade, deixar claro onde eu quero chegar. E mais do que isso, não perder de vista que aquilo que eu desejo, eu tenho a intenção de concretizar. E aí eu vou fazer um adendo. Cuidado para a gente não confundir conceitos entre sonho, planos, projetos e o mundo da fantasia. A fantasia é algo que fica na superficialidade. É algo, meus amigos, que não necessariamente se concretiza. E a gente lida bem com isso. No máximo, vai ter alguma frustração. Mas a gente aí vai e cria novas fantasias de maneira muito, às vezes, inconsistente. Então, se você não tem clareza sobre a resposta a essas duas perguntas, está na hora de parar um pouco e começar a pensar. Está na hora de parar um pouco e refletir. Para isso, eu vou trazer aqui alguns subsídios que vão ajudá-los nesta reflexão. Eu trouxe 5 elementos que contribuem para que vocês componham esse percurso. O primeiro elemento é o fator tempo. Pode clicar, por favor? Quando a gente fala de tempo e a gente vincula isso ao ser humano, porque a gente está tratando do desejo de um projeto que a gente tem, que a gente quer tornar real, concreto, para que a gente seja um ser humano melhor, para que a gente tenha uma vida melhor. Então, a gente precisa avaliar como está a nossa relação com o tempo. E nesse contexto de relação com o tempo, eu preciso revelar a vocês, pode voltar, Henrique, em tempo, por favor, deixar em tempo, que o tempo nosso, hoje, também sobre uma ótica cultural, é sempre com foco no curto prazo. A gente vê, se eu faço a pergunta, o que você vai fazer daqui a 2 anos, dificilmente as pessoas têm essa resposta. Mas se eu pergunto o que você vai fazer na sexta-feira, a maioria já tem até planos estabelecidos para isso. E vão vivendo nesse dia a dia, fazendo e fazendo, sem pensar, muitas vezes, no que a gente diz no amanhã. Mas o porquê, Fátima, de você estar trazendo a relação com o tempo como algo muito importante? É para a gente observar que até na nossa vida existem elementos que já trazem isso por natureza. Um neném, né, ou nós, para virmos a este mundo, precisamos, em tese, de 9 meses sendo gestados. Aí a gente vem descobrir esse mundo que está aqui. Ah, ok. Uma semente, para poder dar seus frutos, precisa de um tempo para que ela possa germinar e dar os seus frutos. E aí vem um detalhe. Me lembra uma história que é muito comum, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é sobre um jornalista que um dia estava circundando a obra e aí resolveu perguntar, observando um pedreiro, resolveu perguntar a esse pedreiro o que ele estava fazendo e como é que ele se sentia de ficar todo dia colocando tijolo em cima de tijolo. Para surpresa do jornalista, o pedreiro disse, não, eu não estou colocando tijolo em cima de tijolo. Eu estou construindo uma catedral. Só que isso requer tempo. Isso requer que todos os dias eu venha aqui e coloque tijolo sobre tijolo. Esse é um dos pontos vinculados ao fator tempo. O segundo, ele se refere à eficácia e eficiência, ainda em tempo. Espaço a gente ainda não chegou, não, vai chegar lá. No fator tempo, eficácia e eficiência é outra distorção encontrada por nós, não só na vida pessoal, como no contexto profissional. Ora,
No conceito de eficácia, a gente precisa entender se a gente está fazendo aquilo que é o certo. A eficiência não vai ser proveitosa, não vai ser rentável, se a gente não traz nisso um conceito da eficácia de forma legítima. Então, se na eficácia eu preciso saber se eu estou fazendo o que é o certo, a minha eficiência vai se traduzir em fazer o que é o certo da melhor forma possível. Mas, pasmem, seja na vida pessoal, lembrem de pessoas que circundam vocês nas relações de vocês, ou seja, na organização, existe uma tendência às pessoas a quererem sair fazendo sem pensar antes de fazer. Acham que isso é ganhar tempo. E lá na frente vão descobrir que podem ter perdido muito tempo. Para isso, vamos de novo exercitar. O que você vai ser daqui a 10 anos? Você teria essa resposta para me dar? Você já sabe hoje quais são as etapas que você tem que percorrer para, nesses 10 anos, chegar naquilo que você quer ser? Se você não tem essas respostas, está na hora de dar aquela paradinha e começar a refletir profundamente sobre isso. O terceiro ponto do tempo se chama acompanhamento, porque não adianta eu pensar, não adianta eu fazer, e eu não acompanhar como é que isso está se processando. Qual é a importância desse acompanhamento? A importância desse acompanhamento é a gente perceber se nós estamos na direção, na rota, no caminho que efetivamente escolhemos para chegar no nosso sonho, naquilo que foi efetivamente desejado e planejado. Muito bem, se eu não acompanho, eu não vou ter clareza das coisas que me tiram desse caminho. Eu não consigo, muitas vezes, enxergar o que me tira desse caminho. E aí, quando eu vou ver, eu já posso estar numa rota completamente diferente e posso chegar a um extremo que é de reversão. Às vezes, chegar aí num sentido antagônico ao que eu desejava. E pior, é quando eu passo a tomar um caminho que nem fui eu que escolhi. Escolheram por mim para que eu trilhasse aquele caminho. E aí, colado a isso, vem um outro elemento que é o risco dentro do tempo. Se eu acompanho, eu tenho a capacidade de gerenciar os riscos inerentes a essa minha caminhada. Mas se eu não acompanho, os riscos inevitavelmente vão aparecer. Eles podem ser maiores, menores, mas um fato que é importante é que se eu acompanho, eu consigo gerenciá-los. Se eu não acompanho, eles vão chegar para mim, às vezes, como uma bala perdida. Então, amigos, no contexto tempo, o acompanhamento nos ajuda a minimizar os riscos. A eficácia e a eficiência nos ajudam a minimizar riscos. Bom, o que eu quero lembrar? O tempo, ele é o mesmo para todo mundo. Todos nós aqui, eu atesto, temos 24 horas por dia. Mas o que nos diferencia? O que faz a gente ter mais êxito, menos êxito, ser um pouco melhor ou não ser melhor? É a nossa capacidade de se relacionar com esse tempo. Ou melhor, o que a gente faz com esse tempo? Quanto mais conectado ele estiver àquilo que a gente deseja, ao nosso sonho, ao nosso plano, ao nosso projeto, inevitavelmente mais bem utilizado ele está sendo, mais proveitoso ele está sendo. E aí vem um detalhe que eu falo muito com os meus clientes, que é o seguinte: o que eles mais dizem é que não tem tempo. E quando a gente vai ver, tudo se resume em não saber usufruir do tempo da forma mais produtiva possível. Por isso, meus amigos, vem aqui perguntinhas. Como que está isso na sua empresa? Sua empresa tem planejamento? Para quanto tempo? E o melhor, o que eu quero realmente que você se faça em termos de pergunta é: aquilo que ela tem de planejamento converge ou diverge do que você planejou para você e para a sua vida?
E aí a gente vai, sim, para o segundo elemento, que é o espaço. Chegou o espaço agora. Muito bem. O espaço e a relação com ele vem para nos espelhar um aspecto muito relevante, que é o contexto da organização. É a ordem que nós devemos ter enquanto ser humano. E onde é que a gente pode expressar essa ordem como ser humano? Eu vou traduzir no que diz respeito ao equilíbrio. A ordem pode estar e deve estar no equilíbrio que compõe o ser humano, sob a sua ótica física, sob a sua ótica mental, sob a sua ótica emocional. Se eu consigo me equilibrar nesses três contextos, eu estou uma pessoa em ordem, eu estou uma pessoa, em tese, organizada. Bom, mas para que eu faça isso, eu quero lembrar a vocês que o corpo é o lugar que habita a nossa alma. E se a alma é o que a gente tem de mais precioso e a gente não consegue cuidar dele que a habita, isso pode gerar reflexos indesejáveis. Muito bem. E eu faço isso de que forma, Fátima? E para isso, meus amigos, todos nós, sejam como seres humanos, num papel pessoal ou num papel profissional, devemos nos utilizar das ferramentas que estão ao nosso dispor. Então, quais as ferramentas que nós utilizamos para nos ajudar a nos manter em ordem, em equilíbrio? Fátima, você poderia dar um exemplo de uma forma objetiva? Posso. Vocês acham que, no exemplo que eu dei anteriormente, um engenheiro, para construir uma casa, construir um prédio, ele não precisa de um ferramental? É claro que ele precisa. E ele dispõe desse ferramental e precisa saber utilizar esse ferramental. É um dos recursos que ele tem. E nós, na nossa vida, por exemplo, para ter um equilíbrio emocional, mental, que ferramentas a gente pode dispor? E será que a gente se utiliza? Então, eu dei um exemplo aqui que eu, nesse período, aprendi a utilizar e estou colhendo frutos positivos desse ferramental. Então, eu me utilizo hoje da meditação. É uma ferramenta extremamente importante, porque ela conecta a gente com a gente mesmo. Então, observem que eu estou vinculando algo que me traz ao encontro comigo mesmo, e não com o mundo exterior. E, neste momento, isso é algo que ajuda a gente a buscar e a ter um equilíbrio. Mas não adianta ter o ferramental se a gente não agrega a isso a disciplina. Então, a disciplina é o nosso também grande aliado. Lembram que eu falei que para sonhar precisa ali de persistência? Então, gente, nesse contexto, a disciplina é o nosso grande aliado. E a disciplina, eu trouxe de um trecho de um livro que eu li, que diz assim, ela também é a mesma para tudo. Se eu tenho disciplina para arrumar meu armário uma vez por mês, eu também posso ter disciplina para meditar uma vez por dia durante 20 minutos. Quanto mais eu mantenho essa disciplina, isso vai virando um hábito e o hábito vai ajudando na construção e na formação do nosso caráter. Aqueles que me conhecem, tem uma frase que eu uso muito que diz assim, disciplina gera respeito e consolida a confiança. Só que não é só a confiança no outro ou a confiança para o outro, é a confiança em você mesmo. Olha que legal, você pode alimentar a sua relação de confiança com você mesmo. Bom, a pergunta que se faz é, Fátima, e se eu não tenho a ordem, se eu não tenho a organização? Aí a gente chega a um momento do que é famoso caos. Então, o caos, ele é originário da desordem. Ele é originário da falta de organização. Então, quanto mais desordenado eu estou, mais eu promovo o caos. Vamos dar um exemplo nesse contexto. Se eu não estou, ou alguém
não está equilibrado nesse momento da pandemia, que é um momento delicado, difícil. Vocês já ouviram quantas pessoas hoje estão num momento de muita euforia, ou às vezes estão em depressão? Isso é um caos. Por quê? Porque não está equilibrado. Se eu não estou equilibrado, é claro que eu dei exemplos aqui extremos. Uma depressão e uma euforia exacerbada. Então, meus amigos, a relação de nós, seres humanos, com o espaço, que é o que promove a nossa ordem, o nosso equilíbrio, é fundamental para ajudar a gente na conquista dos nossos sonhos e na manutenção e elaboração e prática dos nossos planos e dos nossos projetos. Então, aproveito para perguntar, como é que estão esses processos dentro da sua organização? Quem faz o quê, quando e como, isso está claro? E muitas vezes eu tenho ouvido os clientes me perguntar assim, Fátima, nesse momento a coisa fica meio, desordenada. Eu digo, opa, se a coisa está sistematizada, é claro que carece de uma revisão, é claro que carece de ajustes, mas se você tem uma base pronta, aplicada, você vai passar por isso de uma maneira menos dolorosa do que aqueles que não as têm. Então, meus amigos, isso é um ponto muito importante. E outra coisa, reflita se isso está na sua organização num nível muito alto, muito elevado de desordem, está na hora de parar e rever o que é que está acontecendo na sua organização. O mesmo vale para a sua vida, né? Bom, convido vocês ao terceiro elemento. O terceiro elemento é a nossa relação de convivência. É a nossa relação com o outro. Nesse aspecto de convivência, a gente precisa começar trazendo um ponto crucial. Nós somos um ser social. Nós precisamos uns dos outros. Por quê? Porque se eu preciso do outro, eu potencializo aquilo que eu desejo. Que bom ter alguém que pode me apoiar na concretização do meu sonho e do meu plano. Até porque nós não somos seres completos, né? Nós estamos a vida toda em construção. E a pandemia evidenciou muito isso. O que mais está nos atingindo? O isolamento social. A gente está sentindo, sofrendo pelo isolamento social, que mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso equilíbrio, porque é uma necessidade conviver com outras pessoas. Muito bem, neste sentido, eu vou trazer algo que é essencial na convivência: humildade e simplicidade. Então, numa convivência, eu devo me questionar como eu estou trabalhando a minha humildade e a minha simplicidade. A humildade e a simplicidade ajudam a gente a entender a relação com o outro como uma forma de complementariedade. Eu preciso de você e você precisa de mim. Eu vou disponibilizar para você o que eu tenho de melhor e você vai me dar o que você tem de melhor. Se isso acontece, meus amigos, aí a gente tem uma boa convivência. E aí vem outro detalhe. Numa convivência, a gente vê conflitos nas relações. E eu tenho falado muito sobre isso em treinamento, que conflito, vamos desmistificar. Conflito não é uma coisa ruim, conflito é uma coisa boa, desde que eu me permita, nesse conflito, influenciar e ser influenciado. Então, ter uma opinião que diverge da minha, isso não é ruim. Ter alguém que pensa diferente de mim, isso não é ruim. Isso pode me promover crescimento, isso pode me fazer olhar sob uma perspectiva que eu não olhava. Então, meus amigos, vamos trocar o conflito para algo positivo, olhar para ele de uma forma positiva e ele passa a ser convívio. Só que para isso existe um ponto muito importante. Não traga para o outro aquilo que é seu. Então, antes de você apontar para o outro um dedo, sempre lembre que tem 3 dedos apontados para você.
A cada um que se aponta para alguém, tem 3 apontados para você. E parece que a gente inverte essa equação, né? A gente bota 3 para o outro e 1 para a gente e olhe lá. Então, se a gente quer promover uma boa convivência, não deixe de olhar para si, de olhar qual é a sua parcela nesta relação, ao invés de transferir isso tudo para o outro. E aí, claro, olha a nossa perguntinha. Como é que estão as suas relações? Em casa, no trabalho? A convivência está boa? O que piorou e o que melhorou neste momento da pandemia? E no trabalho, com o seu sócio, como abordamos no webinar anterior, com o seu liderado, com o seu líder? Então, como é que está isso? Essa é uma ótima oportunidade de você avaliar. O próximo elemento que eu gostaria de trazer, se eu olhei para a relação com outro, eu preciso olhar para a relação comigo. Nesta relação comigo, aí a gente começa a entrar num ponto muito legal. Quem realmente tem coragem de se relacionar consigo mesmo? Porque com o outro é uma facilidade incrível, agora consigo mesmo. E aí eu queria lembrá-los que só nós temos essa capacidade. Ninguém vai poder fazer isso pela gente. Então, se eu quero me relacionar comigo, só eu posso fazer. Da mesma maneira que só eu tenho a capacidade de ir modelando o meu caráter. Tem uma frasezinha que eu uso que diz assim: a gente pode enganar todo mundo, menos a gente mesmo. Não é? Então, só a gente sabe qual é realmente a nossa verdade. E, para isso, eu trago um aspecto que é comum em termos de vida, nesse contexto que a gente está. É a gente passar a vida sem, às vezes, descobrir se a gente faz o que a gente realmente deseja. Em outras palavras, você é o que você deseja ser? Essa é uma pergunta muito importante, porque descobrir isso, ainda jovem, com 50, né? A Áurea, por exemplo, eu sou muito jovem, descobrir isso aos 60 é algo, gente, realmente nunca é tarde. Mas se a gente olhar, pior do que ser tarde é não descobrir, não é verdade? Mas se a gente consegue descobrir isso antes, existe uma tendência da gente ter mais tempo para ser feliz, para ser realizado. E aí eu vou com a segunda pergunta. Não necessariamente o que eu digo é o que a evidência mostra. Então, eu tenho evidências que me mostram que realmente eu sou aquilo que eu desejo ser? E aí tem aquela frasezinha que eu usei em um dos webinars, que quem olha para dentro, desperta. Então, para um pouquinho de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Respeite a si mesmo. Mantenha o seu observador o tempo todo ligado, conectado, seja ele o externo, porque você precisa se conectar com o mundo externo, mas precisa fazer a conexão do externo com o seu mundo interno. E é óbvio que eu não vou me aprofundar, porque teremos a nossa psicóloga falando sobre isso no próximo webinar. Mas o que eu poderia dizer nesse contexto da relação consigo próprio é: se escute. Crie uma relação íntima com você mesmo. Dedique tempo a se ver, a se escutar. Muito bem. E aí vem uma perguntinha para esse elemento. Você está na empresa que você deseja? Você tem na sua empresa o que você deseja? E aquela que eu adoro fazer num processo de entrevista e de recrutamento. Você ama o que você faz? Porque eu quero ver brilho no seu olho. Eu quero sangue no olho, né? Eu não quero aquela coisa morna. Então, meus amigos, a relação com você mesmo deve espelhar aquilo que você realmente deseja nas suas práticas, na sua vida, no seu dia a dia. É acordar feliz porque você vai fazer algo. E o último elemento, pode colocar aí, que é a natureza. Em relação à natureza, a gente se pergunta essa mãe soberana, não é? E como é que está a nossa relação com ela? E óbvio
que ela, se for a nossa aliada, a gente, tá dando showzinho. Quanto mais os nossos sonhos estão vinculados àquilo que a natureza espera de nós, mais o sonho da gente ganha força, né? Ela se torna uma grande patrocinadora dos nossos sonhos. E aí vem um contexto que eu só vou dar esse zoom, não vou me aprofundar nesse sentido, que é a questão da sustentabilidade. E aí eu tenho parado para refletir o que a gente tem visto nesse momento. Nós estamos falando, amigos, de 4 meses, né, caminhando para o 5º mês de pandemia. E vocês devem estar ouvindo as reportagens, as notícias, e uma delas diz assim: o mar está agradecido. O mar está mais agradecido porque ele está mais limpo. O ar está mais puro, porque tem menos poluição. Os animais estão invadindo as cidades. E tudo isso é um reflexo da natureza falando para a gente. É ela dizendo o que ela espera de nós e o quanto que a gente pode estar comprometendo essa natureza. Mas eu trouxe um ponto dentro desse aspecto que, para mim, é relevante, que é o futuro das próximas gerações, das quais nós somos os responsáveis de fazê-la acontecer hoje. Porque as próximas gerações vão obter da natureza aquilo que nós estamos promovendo para elas no dia de hoje. Então, amigos, eu trago nessa reflexão um ponto importante e que vai para um outro aspecto. Se eu acredito nisso, se eu sou uma pessoa que olho para isso, será que eu trabalho numa organização que também está preocupada com isso? O outro ponto, quais são as práticas dessa organização ou minhas que evidenciam isso? Então, eu gostaria de fazer esse convite a vocês de reflexão sobre esses 5 elementos, nos quais vocês devem estabelecer os respectivos termômetros. E isso, meus amigos, não deleguem a ninguém. É uma responsabilidade sua. Não dê essa responsabilidade para ninguém. Bom, falando desses 5 elementos, eu agora pode passar, por favor, trazer aquilo que é o nosso mote também do webinar. É sempre trazer uma reflexão sobre o papel da liderança em cenários de crise. E, para isso, vocês que assistiram o meu primeiro painel sabem qual foi a minha tese. Esta é mais uma crise. Não estamos falando aqui da dimensão e da complexidade dela, mas nós podemos afirmar que uma liderança vive de crise. E ela tem que saber lidar com isso, se ela exerce liderança. Para isso, eu trouxe aquilo que embasa a concepção e ajuda vocês num plano, que é olhar para um cenário. E quando a gente olha para um cenário, eu trouxe o que hoje mais temos falado no contexto empresarial, pode botar, por favor, que é o famoso mundo VUCA. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. O mundo VUCA, ele é constituído aí de 4 aspectos em sua composição. O primeiro é a volatilidade. Essa é uma sigla em inglês, a base dele foi em inglês, nós vamos traduzir aqui. E o que ele quer dizer é, hoje, a velocidade com que as mudanças estão ocorrendo é uma coisa, assim, absurda. A gente está perdendo a noção de quanto e como as coisas estão mudando tão rápido, chegando, às vezes, a perder a noção do tempo. Segundo aí as brincadeiras e os memes da pandemia, Papai Noel já passou, né, gente? E a gente aqui não viu, porque como ele é grupo de risco, ele não pôde efetivamente estar aparecendo muito, né? Então, meus amigos, a gente vai perdendo essa noção com o tempo. Então, a velocidade com que as coisas estão acontecendo e as mudanças acompanhando isso é muito grande. O segundo, pode botar, por favor, são as incertezas. Então, se eu tenho muita mudança, isso vai gerando o que? Incerteza. Por quê? Porque o volume de dados,
o volume de informações às quais nós estamos tendo acesso, nós estamos tendo que olhar, que analisar, a gente está sem perder a capacidade, nós estamos perdendo a capacidade de analisar tudo que chega para a gente. E o pior é quando a gente se cobra porque a gente não conseguiu analisar tudo que chega para a gente. E uma certeza a gente tem, a gente não vai conseguir dar conta de tudo. De novo, isso nos remete a cada vez mais poder dar foco. A gente tem que se cercar das informações que estão vinculadas àquilo que é o nosso sonho, o nosso plano e o nosso projeto. E aí vem um outro ponto. O outro ponto na incerteza, que vem acompanhada da complexidade, pode botar complexidade? Se eu não sei o que eu faço, isso vai gerando níveis de complexidade cada vez maiores. E onde que é essa complexidade? Ora, tudo acontecendo muito rápido, muito dado, muita informação, e que eu não estou dando conta de triar, de analisar, mas, inevitavelmente, eu preciso tomar decisão, eu preciso fazer escolhas. E aí a gente se pergunta, como eu vou fazer essas escolhas? Quem vai me garantir que eu estou fazendo as escolhas certas? E vem um outro detalhe, estão existindo escolhas dentro de escolhas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa simples. Hoje, se a gente tem, vinculando isso ao nosso sonho, ao nosso plano, ao nosso projeto, necessidade de comprar uma roupa. Você hoje vai num lugar onde você só olha para a roupa que você gostou, ou você vai olhar que, além dessa roupa que você gostou, se ela está utilizando material que é reciclável, se a empresa na qual você vai comprar essa roupa é uma roupa que, por exemplo, admite, tem nos seus valores, nos seus princípios, a diversidade. Então, é uma escolha em cima de outra escolha, o que vai tornando as decisões mais complexas. E, por fim, a gente tem aí, pode colocar, por favor, o próximo, a ambiguidade. O que é essa ambiguidade? É quando a gente se pergunta o seguinte, ok, diante de tanta complexidade, uma certeza o líder tem. Ele não vai poder deixar de decidir. Certo ou errado, eu costumo dizer que pior do que uma decisão errada é não tomar decisão nenhuma. Porque errar, meus amigos, faz parte. A gente aprende muitas vezes com os erros e com os fracassos. É claro que ninguém vai primar ou priorizar o errar, mas faz parte de um processo de evolução. E, nesse sentido, o que eu quero dizer é qual é a escolha certa? O que é certo para mim pode não ser certo para você, né? Hoje, essa diversidade está fazendo com que a gente realmente faça uma escolha, não eliminando ou desmerecendo escolhas alheias e assumindo as consequências daquilo que nós escolhemos. Então, o importante, o relevante aqui, é que dentro desse processo, quando eu faço a minha escolha, eu assuma as consequências da escolha que eu fiz. Bom, aí eu, analisando esse mundo VUCA, resolvi criar, nesse contexto, um outro tipo de mundo. Pode botar aí, Henrique, clicar, que é o mundo CUCA. Eu acho que o mundo vai exigindo da gente muita CUCA. CUCA aí, que é da época da minha mãe, mas fala da inteligência. É um mundo que está exigindo da gente a múltipla inteligência. Inteligência emocional, inteligência vinculada à nossa competência nos mais diversos contextos. Então, é o mundo do pensar, gente. Mais do que nunca, a gente está sendo convidado a pensar antes de agir. Vocês devem estar se perguntando como é que a gente pode trazer isso para o mundo empresarial. E aí eu resolvi trazer isso um pouquinho para vocês, porque não sei se vocês sabem, mas as empresas também vivem de sonhos. Pode passar, por favor? Por que elas vivem de sonhos? Porque ela é constituída de pessoas para servir pessoas. E a nossa proposta aqui é dizer para vocês que não existe só essa.
Mas o que hoje a gente acredita para o mundo empresarial é que elas busquem um modelo de gestão humanista com foco em resultado. E, meus amigos, isso é uma coisa que eu posso atestar para vocês que dá resultado. É uma coisa que não tem volta, porque nenhuma empresa vai deixar de ser constituída por pessoas. Então, numa linha muito basal, isso já é um fato. E o que é que esse modelo traz para a gente em termos de contribuição para o nosso pensar e para o nosso agir? Pode passar, por favor? Ele traz 3 princípios. Tudo que existe de concreto em uma organização são as pessoas, pode clicar, seus negócios, e negócio presume nec ócio, é negar o ócio, é fazer algo, e para fazer algo eu preciso pensar antes de agir, e a comunicação entre eles. Então, é um modelo cada vez mais que busca o quê? A integração. Pode passar? Se ele tem esses 3 elementos nos seus pilares, eu trouxe uma forma simbólica de ilustrar isso para vocês. Modelo de gestão, fazendo uma analogia ao ser humano, é exatamente assim. Nós temos o esqueleto. O esqueleto traz para a gente o quê no corpo humano? A nossa sustentação. Se a gente não tem o esqueleto, o que vai acontecer? É uma massa corpórea largada, sem qualquer tipo de significado. Então, meus amigos, um modelo de gestão, ou seja, aquilo que compõe a condução, a base da relação com as pessoas, com o planejamento, com a comunicação, é o nosso esqueleto, é o que faz com que uma organização fique de pé. E isso se semeia, isso se consolida na cultura organizacional. O que é a cultura organizacional? É o que norteia a postura e a conduta das pessoas. Só que essa postura, conduta das pessoas está vinculada, tem que ser aderente ao modelo de gestão que essa empresa escolhe. Muito bem. Se eu tenho esse esqueleto pronto, pode clicar, por favor. A gente vai olhar agora para a nossa musculatura. Pode passar, por favor, Henrique? A nossa musculatura é o nosso sistema de planejamento. O que é esse sistema de planejamento? O que o músculo faz no corpo humano? Ele dá o quê? Movimento, ele dá o dinamismo, ele dá a flexibilidade, ele dá o ritmo. Então, o sistema de planejamento é aquilo que vai dosar o nosso movimento. Aquele movimento que a gente faça sem sentir dor, da forma mais saudável e possível. E o terceiro é aquilo que compõe e traz a gente a proteção, que é o nosso órgão maior, que é a pele. A pele, dentro de um contexto organizacional, a gente pode dizer que não porque veio depois, não é menos importante, mas dá segurança empresarial. Então, eu fiquei muito feliz, temos uma pessoa especialista no que hoje a gente ouve falar nas organizações, que é o compliance. Então, a segurança empresarial é o que dá proteção ao ser humano, mas também dá proteção às organizações. E o que é essa segurança? É o compliance, trazendo também as suas leis externas e internas. Então, eu vou ser algo, eu vou ser uma empresa, mas que tem as suas leis que vão dar sustentação tanto a esse sistema de planejamento, como também ao nosso esqueleto. Pode passar, por favor? Ok. E o que é esse sistema de planejamento? Então, o sistema de planejamento já começa a gente tendo a necessidade de entender e quebrando uma crença. Planejamento não é algo estático. Planejamento é algo dinâmico. Por isso que é um sistema.
Se a gente olha para o corpo humano, a gente tem sistema circulatório, respiratório, não é assim? A mesma coisa com a organização. Nós temos sistemas vivos, só que com um detalhe, eles precisam estar integrados, assim como é no corpo humano. A gente não fica se lembrando aqui se o coração está batendo, se o sangue está pulsando, se o estômago está digerindo, né? A gente só lembra disso quando ele para de trazer a sua efetividade, ou seja, a sua eficácia, a sua eficiência. E isso se revela ou com uma dor, né, mais leve, às vezes mais grave. Então, a organização não é diferente. Então, as pessoas vão buscar, muitas vezes, o sistema de planejamento quando elas estão, o quê? Sentindo dor. Porque começaram os outros sistemas dentro da organização a não trazerem o resultado desejado, a não funcionarem da forma que a gente gostaria. E quais são esses sistemas dentro da organização? Vai ser lá a sua área de gestão de pessoas, vai ser lá a sua operação. Então, se isso não está funcionando direito, eu começo a sentir dor e eu quero ajuda. Eu quero saber aonde eu vou atuar. Então, o sistema de planejamento, ele vai ajudar a gente desde que ele seja visto em duas etapas. A primeira etapa, que é o planejamento estratégico, é o momento dessa tarefa empresarial, como a gente chama, que é o pensar. Ali eu vou definir, a nossa missão, o propósito da empresa, eu vou definir valores, eu vou fazer uma análise de cenário. Então, as pessoas me perguntavam muito, Fátima, nesse momento de pandemia, como é que a gente faz com o planejamento? Ora, ele precisa ser revisitado, ele precisa ser ajustado, mas a base dele talvez não se modifique muito, eu posso mudar os resultados. Mas o que eu quero ser nos próximos 5 anos, eu vou revisitar. Por incrível que pareça, eu posso atestar isso para vocês. Muitos dos meus clientes não tiveram impacto no seu planejamento estratégico. Eles tiveram impacto na sua parte executiva. Esse foi o grande impacto. Metas precisaram ser revistas, prazos precisaram ser revistos. Então, meus amigos, lembrando, o sistema é constituído de 2 etapas. A parte estratégica e a parte executiva. Fátima, eu posso dizer que o plano estratégico, ele traduz o meu sonho? Pode. E o programa de ação, ele remete a quê? Remete aos projetos que vão levar você a concretizar o seu sonho empresarial. Bom, eles são indissociáveis, mas o que acontece na maioria das organizações? Ou elas só ficam fazendo, mas não sabem por que estão fazendo e o que elas estão fazendo, aonde vai levá-las, ou chegam até a fazer a parte estratégica, mas não fazem o desdobramento disso. Então, fica uma coisa meio que para inglês ver. Muito bem. Só que um sistema de planejamento, pode botar o efeito aí especial, Henrique, por favor? Ele funciona, gente, 24 horas por dia dentro de uma organização, porque ele é vivo. Então, ele não para, ele está o tempo todo circulando e vendo o que está acontecendo e que dosagem ele precisa dar, aonde ele precisa atuar. Só que um planejamento, ele precisa de acompanhamento. Pode passar, Henrique, por favor? E esse acompanhamento é que vai dar o quê? A análise, a capacidade de me manter na rota. É o nosso GPSzinho, sem qualquer alusão, é GPS empresarial. É só para vocês terem esse clique aí, né? Então, o GPS. Então, eu vou acompanhar e avaliar. Por quê? Porque eu preciso saber como é que estão as pessoas que são as responsáveis por gerar esses resultados dentro daquilo que foi planejado e que está sendo executado. E é claro que nisso entram ferramentas. Estão fazendo associação com o que eu disse anteriormente? Plano de cargos e salários é uma das ferramentas que deixa claro ali o que se espera de cada cargo dentro da organização, mas desde que ele converse com o modelo de gestão. A prática do feedback formal. Por favor, feedback não é aquilo que está vinculado à rotina, ao dia a dia.
Nós estamos falando aqui de um feedback que está focado no desenvolvimento e na formação de pessoas para que elas possam ser melhor e fazer melhor. Ou seja, se eu foco nisso, eu estou promovendo o desenvolvimento das pessoas e o desenvolvimento da organização. Consequentemente, essa sistemática de feedbacks alimentam e dão subsídio para um processo de avaliação, que tem a sua metodologia própria, a sua ferramenta própria. Agora, quem de nós, como ser humano, não gosta de ter retorno, seja ele sobre a nossa evolução, seja ele sobre as nossas dificuldades e não ter alcançado o que desejávamos, mas, ao mesmo tempo, saber que tem alguém ali que lhe apoia e que vai lhe dizer, calma, vamos rever isso aqui, vamos ajustar, talvez isso aqui esteja interferindo, e lhe traz de novo para a rota. Então, amigos, acompanhamento e avaliação é o que dá, a comunicação para que isso traga uma produtividade desejada dentro desse sistema de planejamento. Pode ir para o próximo, por favor. E dentro desse nosso modelo, é importante que vocês saibam o que os compõe. E aí vem conceitos essenciais. É um modelo que prima pela descentralização. Aliás, centralização, meus amigos, verticalização é coisa do passado e posso dizer para vocês, não volta. Verticalização é uma coisa que ficou no passado. Nós hoje provemos estruturas horizontalizadas, onde o que vai priorizar, o que é importante e relevante é delegação planejada. Não confundir com delargação. Delegação é eu ter um plano estratégico que dá as diretrizes para que as lideranças construam os seus programas, os seus projetos. Pode ir, por favor? Saindo da delegação planejada, a tarefa empresarial que foi a que eu mostrei. Pensar antes de agir. Pensar, meus amigos, não é perder tempo. Pensar é ganhar tempo. O que dificulta e por que às vezes as pessoas não fazem? Porque dá trabalho. Exige profundidade, exige conhecimento, exige domínio. E a gente precisa olhar para isso, sem contar na questão cultural que eu pontuei. Pode ir. Uma tarefa empresarial, então eu vou pensar e agir para gerar resultados cada vez maiores e melhores. E quanto mais eu faço isso, mais eu posso investir e reinvestir na própria organização. Eu posso aumentar a oferta de serviços, eu posso contratar mais pessoas, eu posso fazer por uma sociedade naquela onde eu atuo. Então, a responsabilidade social vem, como a gente diz, num bom sentido, como uma consequência positiva dos resultados que estão sendo gerados. Pode passar? E cabe lembrar, já estou finalizando, que resultado não é só dinheiro. A gente precisa entender que dinheiro é uma consequência e não a causa. Isso muda completamente o nosso mindset. Então, resultado é a capacidade de transformar um cenário que eu estou para um cenário desejado. Ora, resultado é imagem, satisfação de cliente. É uma coisa importantíssima para a organização e para você como profissional. Produtividade, a performance, isso está muito vinculado aos seus processos e à comunicação. Eu não sei se vocês sabem, mas muito dos problemas de produtividade está diretamente vinculado à comunicação dentro das organizações. Depois da produtividade, sim, rentabilidade com liquidez. Eu não disse que a empresa não precisa de dinheiro em caixa. Não foi isso que eu disse. Eu disse que não é só isso, ou que isso seja o principal. Então, rentabilidade com liquidez, pode passar. Formação de pessoas. Aqui eu queria dar um ponto, fazer uma análise rápida e importante, que isso aqui é o que delimita o espaço entre garantir a sobrevivência de uma organização e o passo para o seu crescimento. Eu só consigo crescer se eu tenho pessoas desenvolvidas e formadas. E, de novo, vem uma quebra de paradigma.
Se eu não desenvolvo e não formo pessoas, nem eu cresço, nem eu faço a organização crescer. Então, quanto mais eu desenvolvo e eu formo, mais eu estou dizendo para a organização, cresce, que eu estou querendo crescer também. E eu não vou comprometer o que nós já conquistamos. Então, me preocupa quando eu vejo uma organização que não forma e não desenvolve pessoas. Então, isso, para mim, é um termômetro muito importante. E, por fim, a sustentabilidade, que é o que nós falamos um pouco do contexto da própria responsabilidade social. Se eu formo e desenvolvo, eu estou criando novas oportunidades de negócio, eu estou contratando mais pessoas, eu estou me utilizando de mais recursos, eu posso apoiar a sociedade das mais diversas maneiras. Então, eu vou pensar e agir para, de forma estruturada, de forma organizada, gerar resultados cada vez maiores e melhores. Não dá numa organização para a gente pensar só no hoje. Não existe vento bom para barco sem rumo. E cuidado com quem está entrando nesse barco, porque se quem está entrando nesse barco se permite, ele talvez vá afogar junto com a organização. Então, meus amigos, muito cuidado. Tudo isso é a empresa falando para a gente. Vou finalizar respondendo, pode passar, a pergunta que foi feita lá no início. Por que não realizamos nossos planos? Pode botar, por favor? Então, não realizamos nossos planos, ou seja, o que é o planejamento de fato? O que é ter planos de fato? Então, planejamento, meus amigos, que é a base para a elaboração dos planos, é o esforço intelectual. Só que é um esforço intelectual constante. Ele não vem uma vez por ano, ele não vem a cada 6 meses. Ele tem que vir de forma contínua. Porque o planejamento, ele vem para promover para a gente, primeiro ponto, uma visão de futuro, e mais do que isso, um entendimento dos fatores que impactam hoje para que a gente chegue nesse futuro desejado. O segundo ponto, ele promove a compreensão dos desvios que estão sendo obtidos, sejam eles em termos de metas, sejam eles em termos de prazos pactuados, para colocarem a gente na análise e, mais do que isso, pegando isso nas suas causas e não atuando nas consequências. Então, o planejamento, ele tem caráter preventivo. Isso é muito menos oneroso do que o caráter corretivo. O terceiro ponto é que ele ajuda no desenvolvimento das lideranças, no desenvolvimento das equipes, no que tange a sua capacidade de fazer cada vez mais e melhor o que se propõe a fazer. Principalmente nessa visão de prognóstico. É se antecipando ao que está por vir. Não entra na linha de ficar apagando incêndio. Promove na empresa um alto grau de flexibilidade. Se eu tenho domínio, eu sei até onde eu posso flexibilizar. Eu não faço isso de uma maneira desordenada ou de uma maneira desestruturada. E, por fim, garante a geração e a avaliação de resultados de médio e de longo prazo. Então, o planejamento, de fato, é esse que nos possibilita atingir os elementos agora citados por mim. Pode passar? Acho que a gente está tendo uma dificuldadezinha. Pode passar todos, por favor, que eu já falei. Próximo slide. E eu vou terminar deixando aí 2 mensagens para vocês. Uma dica de um livro leve, um livro legal, mas um caso também real, que é o livro Sonho Grande, da jornalista Cristiane Correia, que fala um pouco da história de Jorge Paulo Lemann, aquele grande executivo, hoje mais investidor, no caso da Embev. E numa entrevista com ele, ela foi elaborando esse livro. Então, ela diz o seguinte:
que na conversa com ele, quais foram as dicas que ele deu para que você tenha um sonho grande. Primeiro, invista sempre e acima de tudo nas pessoas. Segundo, sustente o impulso de um sonho grande. Não jogue fora, não. Seja ousado. Sonhar pressupõe ousadia. Crie uma cultura de meritocracia com incentivos alinhados. Você tem a capacidade de exportar a cultura. Então, se você é aderente à cultura, você se torna um agente multiplicador. Concentre-se em algo grande, não em administrar dinheiro. Isso é pensar pequeno, meus amigos. Então, vamos pensar em algo maior. E aí vem a que eu mais gosto da dica dele é essa: a simplicidade tem magia de genialidade. Não complique o que não precisa ser complicado. Nem sempre você precisa de uma Mercedes. Você pode ter um antigo e amável Fusca e ele vai lhe atender muito bem desde que você usufrua dele o que você precisa. É bom ser fanático. Então, sangue no olho, gente. Disciplina. Ouviram falar disso? Calma. Né? Às vezes não pode se desesperar numa situação como essa. Quanto mais caótica, mais exige da gente equilíbrio para a gente poder voltar a gerenciar o momento, o contexto. Um conselho de administração forte e disciplinado, isso é muito importante, e busque nesse conselho pessoas, professores que se conectem entre si. Então, sejam aderentes ao que você está propondo. Finalizo a minha fala com o próximo slide, pode passar, por favor. Dizendo para vocês que a gente é do tamanho dos nossos sonhos. E meu convite, espero que tenha contribuído com vocês, é que vocês se deem conta da caixa que vocês, às vezes, estão se colocando ou podem estar se colocando. Mas vem uma dica legal. Às vezes essa caixinha de giz, porque foi você mesmo que construiu. Então, você pode apagar. Para isso, pode clicar, por favor. Acordar para quem você é requer desapego, às vezes, de quem você imagina ser. Então, meu muito obrigado. Espero ter contribuído para reflexões e tomadas de decisões. Fátima, muitíssimo obrigada. Tenho certeza que estamos todos aqui muito, muito reflexivos. Você, assim, descortinou, veio aqui, realmente deu a direção para a gente saber o que é um planejamento fake e, de fato, por que não nos realizamos os nossos sonhos. Então, muito obrigada pela sua fala, bonita, esclarecedora e encorajadora, especialmente nesse momento, né? Para ilustrar e ainda para complementar essa fala que a gente teve de Fátima, eu convido agora para Irena Martins, que é advogada graduada em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Direito Privado pela UFBA e doutoranda em Direito Comercial na Faculdade de Direito da USP. Ela é sócia de Gomes Martins, Advocacia Empresarial. E agora, Irena, está com você a palavra para fazer as suas contribuições nessa fala tão bonita. Olá, boa Fátima. noite a todas e a todos. Fátima, adorei sua exposição. E eu estava aqui correndo atrás de umas informações, porque enquanto você estava falando, eu não sei como você prefere, se você quer que eu... Porque, na verdade, eu tenho duas questões para fazer, mas, de alguma maneira, eu acho que, como elas se conectam à sua experiência, eu acho que dá para ser feito na sequência, né? Você prefere que eu faça assim ou faça uma primeira e depois... Tá. Não, pode fazer na sequência. Tá, joia. Enquanto você estava falando sobre a questão da própria diversidade, né? Nesse ambiente, né, que você descreve tão bem, como ele deveria ser, né, como ele pode ser. Eu me lembrei de um livro, ele não teve tradução para o português, ele se chama Why Societies Need Dissent, né? Por que as sociedades precisam do dissenso?
Ele é de um professor de direito da Universidade de Harvard. E ele toca numa questão que é muito interessante, que é como se... ele diz o seguinte, que as sociedades que têm um bom funcionamento, elas tomam medidas para desencorajar aquela conformidade plena, né? Aquela ideia de uniformidade de pensamento e tomam medidas, inclusive, para promover o dissenso. E que a conclusão dele é interessante, porque ele diz assim, olha, em parte, essas sociedades fazem isso para proteger os direitos daqueles que divergem, mas, na verdade, elas fazem isso para proteger os seus próprios interesses. É como se fosse assim, bom, não se pode ter tudo que se quer, né? Assim, isso vai ser ruim para você. E ele está falando de sociedade, mas ele fala disso em todos os ambientes coletivos. Ele diz que isso se aplica às igrejas, aos conselhos, ao universo acadêmico, aos sindicatos, enfim, em tempos de paz e de guerra, né? Enfim, ele não abre exceção, na verdade, para dizer o quanto o dissenso ele é produtivo. E aí, aqui está a minha primeira pergunta. Eu fiz essa contextualização porque me lembrei dele, e como a diversidade faz parte aí da sua apresentação, a minha pergunta é, você como consultora, né, no contexto da GPS, percebe que empresas que criam esse ambiente, né, que buscam... remover essa ideia antiquada do chefe, que as pessoas têm medo, que as pessoas não têm coragem de divergir e de se colocar. Você percebe que elas apresentam objetiva e concretamente resultados melhores? Essa é uma pergunta. A outra colocação que eu tenho também se relaciona com a minha vontade de ouvir um pouco a sua experiência. Num dos slides que você passou, aquele que fala sobre a pessoa, né, e não sobre a organização, lá pelas tantas tem a questão do convívio consigo próprio, né? Você percebe que executivos, ou mesmo liderados, né, que apresentam um manejo maior, assim, né, da sua própria personalidade, você percebe que tem um bom autoconhecimento, que o desenvolvimento dessas pessoas se dá de uma maneira diferenciada na organização, né, ou seja, e o contrário também, ainda que o objetivo de um PA, né, um plano de ação, ou de um planejamento estratégico, não tenham justamente esse propósito, mas você percebe no processo de construção de PA e de PE o quanto eles acabam revelando das pessoas que estão envolvidas e propiciam acesso a esse sonho que você fala? São as perguntas que eu tenho para fazer. Tá. Vou começar pela última, Irena, e vou depois para a primeira. Em relação à última, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma em relação a isso. No que tange especificamente as lideranças, eu diria que hoje é condição sine qua non, essa busca para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento em prol do indivíduo e também da organização. Por quê? Porque as novas gerações já estão chegando, inclusive, com um mindset diferenciado e exigindo isso das lideranças. Então, existem pesquisas que já comprovam que hoje, em jovens, para entrarem nas organizações, a primeira coisa que eles querem para tomar a decisão é conhecer pessoas que vão liderá-los. E, neste sentido, a gente já começa a ver aí uma mudança significativa. O outro aspecto, que eu poderia dizer de forma prática, é que a antiga área, entre aspas, de RH, está tendo que se reinventar. Porque era uma área que cuidava
além de pessoas, não vamos deixar de pontuar isso, mas tinha um viés muito forte para processos. E hoje ela está se voltando para a gente, para entender e cuidar das pessoas numa ótica de equilíbrio mental, de equilíbrio emocional. Por quê? Porque, inevitavelmente, as doenças do século estão chegando nas organizações. E isso está impactando em tudo que a organização não quer, que é na produtividade, que é na capacidade de gerar resultado. Então, eu vou desde uma perspectiva de liderança até uma perspectiva da operação da organização como um todo. Então, eu lhe diria que sim. E o efeito contrário existe. Então, a gente diz, existe um gráfico da Fundação Getúlio Vargas que mostra isso. Quando você vai fazer uma mudança de cultura, porque mudar de chefe para líder é uma mudança de cultura, de modelo de gestão extremamente significativa. Então, você, inevitavelmente, a gente se depara com os resistentes, que são aquelas pessoas que muitas vezes não querem nem saber o que é que você está propondo, mas ele já está resistindo. Porque ele conseguiu chegar onde ele chegou, como é que agora você quer mudar o jogo? Mas existem aqueles que se tornam também aderentes e com consistência. A preocupação é não fazer uma escolha, eu não queria perder isso de vista, que vão existir aquelas pessoas que têm o direito de fazer a escolha de não aderir. E está tudo certo. É uma escolha pessoal. Agora, a organização diz, se você quer fazer parte desse time, se você quer fazer parte desse contexto, o nosso modus operandi vai ser esse. Então, nós vamos exigir de você isso. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que dar conta nesse sentido. Esse é um ponto. Com relação ao discência, Irana, eu acho que você foi muito feliz, porque vai de encontro ao que nós defendemos. Eu não consigo, por exemplo, ver a elaboração de um planejamento, ou melhor, do seu produto, que é um plano estratégico, que não haja divergências e que não existam justamente os contrapontos. Então, as pessoas não precisam, como eu disse, a unanimidade, já diz o ditado, às vezes é burra, né? Então, é importante ter aquelas pessoas que não necessariamente precisam ou queiram ter razão. Elas podem e devem ter o direito de expressar o que elas pensam, o que elas sentem. Isso a organização tem que dar. Agora, se o que ela pensa e o que ela sente efetivamente vai ser o certo, e o certo não é para a Irena, não é para a Fátima, não é para a Marta, é para a organização como um todo, isso é outro contexto. Isso vai acontecer no consenso. Mas respeitar, eu acho que é o que o nosso modelo mais prega. E o que eu posso lhe dizer em termos práticos é que nós, como consultoras, muitas vezes servimos exatamente de mediadoras nesse processo. Porque se é uma empresa que tem enraizado o não escutar, naquele momento o indivíduo sucumbe. Não vou dizer o que eu penso por medo. Não vou dizer o que eu acho porque eu posso ser prejudicado, penalizado. E a gente abre o espaço, abre o caminho para que aquela escuta venha. Então, o nosso trabalho, eu posso lhe dizer que é o que a gente faz, né, há mais de 20 anos, é justamente abrir esse espaço, para que as pessoas se sintam como sujeito e não como objeto. Então, se eu sou um indivíduo, se eu sou um ser humano, eu tenho o direito de dizer o que eu penso e o que eu sinto. Se isso está de acordo com a maioria, ou se não está de acordo com a maioria, quem sabe até às vezes a minoria que não tem razão. Então, a capacidade que eu pontuei de influenciar e de ser influenciado. Esse eu acho que é o espaço que deve ser criado. Okay? E não é nem aquela questão assim de ter razão ou não, né? A divergência realmente ser acertada ou não, mas é o que ela propicia, inclusive, em termos de trazer uma maior... trazer enriquecimento, trazer uma maior solidez aos conceitos que estão sendo ali trabalhados, ao plano que está sendo construído, porque você se vê obrigado, do outro lado, né, eu penso na posição do líder, de também defender, né, aquela ideia que você está querendo que todo mundo compre, né? Então, e você não vai conseguir fazer isso num ambiente em que ninguém discorda. Exatamente. Né? Você não submete a um teste de estresse, né, da ideia, da proposta. Eu acho que se isso é feito de uma maneira natural,
Eu queria só fazer esse adendo, Irina, porque esse espaço tem que ser criado e ser visto como algo natural. Não pode ser algo também imposto, né? Porque senão ele perde a sua genuína intenção, né? Então, eu acho que fazer isso buscando a naturalidade, isso sendo orgânico, né? E quanto mais orgânico, melhores vão ser os resultados. Então, assim, eu só reforço que criar o espaço, sim, faz parte de um modelo de gestão horizontalizado por concepção, né? Onde as pessoas têm o direito e devem dizer agora. Por outro lado, eu também quero reforçar, não é o falar o que pensa e o que sente sem consistência, não é falar o que pensa e o consistente só por falar, ou discordar sem ter conteúdo que enriqueça esse contexto. Então, eu só faria esse adendo, porque eu acho que é importante, tá? Fátima, obrigada, Irina, pelas suas contribuições. Eu quero aqui registrar o comentário do pessoal que está super ativo, mas eu acho que eles ficaram tão, assim, inspirados que não tive tempo de fazer isso. Os comentários vieram depois. Muitos parabéns. A Natália Foganoli aqui disse, Fátima veio de palestra gatilho hoje. Eu acho que ela, assim, definiu bem o que foi hoje essa sua palestra. O Bernardo Faria dizendo que foi excelente. Marcelo Assis, falando que foi muito bom rever os conceitos que implementamos na empresa. O Alanês diz que está sensacional, está dando os parabéns pela sua colocação, pela orientação. Luzia de Castro diz que foi excelente a sua exposição, que mesmo ela que não é da área, ficou muito encantada, dando os parabéns. E realmente é isso, eu acho que as pessoas estão reiterando tudo que foi aprendido e ouvido aqui hoje. E ainda para complementar, eu gostaria de chamar agora Marta Gomes, que é sócia de Gomes Martins Advocacia Empresarial, advogada formada pela Faculdade de Direito da Universidade Católica do Salvador, especialista em Direito Tributário pelo IBET, Instituto Brasileiro de Direito Tributário, e aluna especial do mestrado em Administração de Empresas na Unifax. Marta Gomes está com você para as contribuições ainda junto a esse painel de Fátima. Bom, um prazer imenso, um deleite ouvir Fátima sempre. E importante revisitar esses conceitos. Lá, nós, como sócias no escritório, implementamos a tecnologia empresarial e vivenciamos esse processo que é fantástico. Enquanto ser humano, enquanto líder, enquanto empresário, é sensacional. Se você está aberto a desfrutar desse crescimento, é um caminho sem volta, eu diria. Então, Fátima, muito obrigada. E dentro desse contexto, vem uma pergunta que eu acho que acaba atingindo a uma boa parte dos negócios, das empresas, que é exatamente a empresa familiar. Há espaço, Fátima, para o planejamento na empresa familiar? E se sim, se a sua experiência enquanto consultora enveredar para essa resposta, qual foi a sua experiência nesse contexto? O que é que você tem para contar para a gente? Claro que sim, a empresa familiar, e, aliás, a gente tem no nosso país um grande número de empresas familiares, independente de seus portes e segmentos de atuação. Nós, da GPS, sim, atuamos em empresas familiares, e de bate-pronto que eu queria dizer a metodologia, o implantar um modelo de gestão e sistema de planejamento, ele é possível em qualquer organização, seja familiar ou não. O que a gente sabe é que a empresa familiar traz algumas complexidades que outras organizações não trazem, mas também trazem outras. E a complexidade da empresa familiar está naturalmente associada aos vínculos afetivos existentes naquele ambiente, naquele contexto. Como a gente tem vivência e experiência, isso vai muito da condução. Então, nós temos que ter a capacidade de conduzir isso para extrair os resultados desejados pela organização e por nós. Então, não tem problema,
A metodologia, inclusive, ela é a mesma, o que muda são as pessoas e os seus vínculos, isso é o que muda. E é claro que a complexidade em termos de relações, ou seja, quando a gente fala de estrutura organizacional, ela vai trazer, sim, uma maior complexidade. Mas temos casos bem-sucedidos. Eu já tive clientes que nós fizemos um trabalho de planejamento e que caminhou, inclusive, para o processo de sucessão. Então, passando de uma geração para a outra, que é outra coisa extremamente complexa, tanto para quem está deixando algo, como para quem está recebendo algo. Então, tem as suas complexidades, mas eu posso dizer para vocês que quando a gente vê o resultado, vale a pena. Inclusive ajuda, porque ter alguém que é imparcial nesse contexto ajuda na catalisação, ajuda na neutralização da relação e da soberania que é a organização. A soberania ali não são as pessoas, o filho, o pai, o irmão, o primo. A soberania está na organização. Então, é possível, sim, e a gente já tem, assim, experiência em clientes nesse contexto. Obrigada, Marta, pela sua pergunta. Acho que foi super pertinente. Inclusive, provocou até um comentário aqui do Felipe Lobão. Ele diz: somos o exemplo de aplicação da metodologia em empresa familiar. Queria agradecer a presença de Felipe, Jaime Lima também, que eu vi aqui agora, estava participando. Né? Então, obrigada Jair Oliveira por terem prestigiado registra a gente aqui também. Ótimo. Jair Oliveira registra que sempre vale o repensar, reavaliar a qualquer tempo. Eu acho que essas suas provocações fizeram exatamente isso, né? Então, nós já estamos aqui nos encaminhando para o final e realmente essas suas reflexões foram, acho, de super pertinência e validade nesse momento. Eu hoje vi até uma mensagem, um story, um WhatsApp na Forbes daqui do Brasil, dizia: não basta sonhar, é preciso transformar os sonhos em projetos de vida. Mas, a propósito do que Jair falou, eu acho que a gente pode repensar isso. O sonho, se você mantiver ele, pelo que você disse, é que vai fazer com que você siga em frente para que esses projetos sejam realizados. Então, eu acho que hoje a gente pode ver um pouco e se inspirar para fugir do planejamento fake e realizar os sonhos de fato. Obrigada, Fátima, pela sua fala, foi muito bonita. Eu quero agradecer a todos que ficaram aqui com a gente, quero agradecer a todas que estiveram aqui ouvindo, e já convidá-los para no próximo dia, no dia 11/8, ouvir a psicóloga Melissa Coutinho, com o painel Quem Sou Eu na Pandemia? Reconheça-se nos perfis psicológicos de Jung. Não percam, porque com certeza vai ter uma complementariedade muito grande, em razão do que Fátima falou. Então, desejo a todos e a todas uma boa noite, bom descanso, obrigada pelo tempo, pela companhia e pela atenção. Até terça. Queria agradecer, obrigado. Queria agradecer, obrigado mais uma vez por essa oportunidade, gente. E eu queria relembrar um ponto que eu acho que eu não disse. Né? Ter um carro, fazer uma viagem à Europa, isso é sonho ou isso é um projeto? Agora, se eu tenho um plano de ter um carro, é porque eu quero talvez ser uma pessoa mais independente, isso é meu sonho. Ou, se eu quero ir para a Europa, é porque eu quero ser uma pessoa mais culta, então isso muda a minha vida. Agora, nada melhor do que poder ser independente, ter concretizado a compra de um carro, se tornar mais culta e ter, obviamente, viajado à Europa. Então, hashtag, como diz o outro, fica a dica, vamos sonhar e vamos realizar os nossos sonhos. Um beijo grande a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Terça. Obrigada pela presença e até o dia 11. Até lá. Até mais. Até o dia 11, até a próxima terça. Tchau, tchau.